Bora pra onde? Ok, muito bem. Felipe Nascimento, também conhecido aqui como Felipinho. Esse apelido tem quanto tempo, Felipinho? Primeiro, boa noite. Que bom que você aceitou o nosso convite, viu? Bom estar você com a gente, tá? Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Eu tenho esse apelido antes de saber que o meu nome era Felipe aqui na igreja, porque acho que até hoje, se perguntarem quem é o Felipe Carlos ou o Nascimento, poucas pessoas sabem, né? Mas Felipinho o pessoal conhece mais. Está aparecendo aí do outro lado da tela as imagens da família do Filipinho. O Filipinho é filho da nossa irmã Maria do Carmo, carinhosamente chamada de Lili, do nosso irmão Adair, irmão da Natália, tio do Vitinho e atualmente namorado da Elisa. Deus é bom demais, Deus é bom demais, como diz o nosso irmão Capela, ok? Filipinho, como é que você define o Felipe Carlos Nascimento? Quem é o Felipe Carlos Nascimento? Felipe Carlos Nascimento, acho que é alguém que está aprendendo e que vai aprender por muito tempo ainda. A melhor definição seria essa. Em que vestiu o jaleco de aprendiz e não quer tirar por um bom tempo, né? Acho que não tem como. Qual a sua idade hoje, Felipe? 29. 29. Você está aqui na igreja desde quando? Desde que eu nasci. Eu não lembro se eu fui apresentado ou não, mas acho que se eu não fui A apresentado, irmã Lili vai responder para a gente aí. Ó. acho A irmã que Lili já falou, como é lindo esse meu filho. Ai, gente, esse chat faz a minha alegria de quarta-feira, viu? Ok. Irmã Lili, escreve se ele foi apresentado aqui na igreja pelo pastor Osmar, por favor. Ok. Então você está com 28. 9. 29, ok. Maio. Qual é a sua formação acadêmica, Felipe? Sou graduado em gestão da qualidade, pós-graduado em sistema de gestão integrado e minha formação é essa. Qual a sua profissão? Atualmente, eu tipo opero na bolsa, faço alguns serviços, é isso. E conta pra gente como é que você se converteu. Como é que você conheceu a Jesus? Como é que você chegou aqui na IBCS? Que ano, mais ou menos, se você consegue lembrar? Eu, apesar de ter crescido aqui na igreja, eu aceitei Jesus com 19 anos, num culto no lar, numa igreja pentecostal. E Em Mogi. aqui em Mogi, eu não estava vindo na igreja há algum tempo, acho que um ano mais ou menos, e fui convidado por um amigo, porque era aniversário de um outro amigo. E aí eu aceitei porque era futebol, churrasco, e no final do dia teve um culto e eu fiquei sem graça de ir embora na hora do culto e fiquei no culto. Mas durante o culto, comecei a sentir uma tristeza muito grande, porque todo mundo estava contente e eu não sentia nada. E aí eu fiz uma oração para Deus, acho que a primeira oração sincera que eu tinha feito na vida, e naquele dia eu aceitei a Cristo. Tinha quantos anos, mais ou menos? 19. 19 anos. 19 anos. E aqui na IBCS, como você... Eu fiz quase uma faculdade na sala do pastor Osmar, porque eu fiquei uns 4 anos e ele não me batizava. Você fez mestrado e É. pós-doutorado. Desisti de batizar, aí acho que eu tinha uns 14 ou 15, ele perguntou se eu queria batizar, me batizei porque todo mundo era batizado, eu ainda não tinha aceitado a Cristo. E passei pelos embaixadores do rei, participava das programações, depois participei um pouco da liderança dos jovens, foi isso, essa é a trajetória. Você lembra quem se batizou com você naquela época? Não lembro, pastor, É, minha memória não é tranquilo, tão tranquilo, boa assim. tranquilo. A sua mãe está falando, fui apresentado na primeira igreja batista pelo pastor Altivo. Fui apresentado na PIB, rapaz.
O pastor Altivo já faleceu. O pastor Altivo foi um pastor muito querido aqui da nossa região, pastoreou a PIB de Mogi, estava pastoreando a Memorial de Mogi das Cruzes, já falecido, foi apresentado lá por ele. Então, uma informação que eu acho que você não lembrar ou não sabia também, é possível. Legal. Você já falou um pouquinho das funções que você já exerceu aqui na igreja. Hoje, você trabalha com o que aqui na IBCS? Trabalho com o Ministério de Ação Social, com a tia Neide, dirijo a Kombi, acho que desde os 22, assim. Gosto bastante de dirigir a Kombi com os idosos e dou aula para os jovens. Beleza, professor da nossa Escola Bíblica Dominical, legal. Quem são seus melhores amigos aqui na IBCS, Filipinho? As pessoas que eu mais tenho contato é o Pedro Daira, Natan, o... Deu um branco. O Pedro Daira, o Natan... Não, é que tem mais um que eu não tô me recordando. Não, o meu melhor amigo é o Barraca, disparado. Né, isso todos sabem, né? Mas é o Barraco, o Natan, o Pedro Daira... É, vocês, gente. Tem um aí, eu não tô lembrando, tá faltando um. Eu não sei se o pessoal de casa conseguiu ouvir, mas houve uma cola agora. Porque passaram uma cola para ele que ele estava esquecendo do melhor amigo. Não, tá? Brincadeira, Felipe. Não, Ele não esqueceu de você, ele já explicou aí. Ok. Ah, Filipinho, eu falei que você é jovem e você realmente é, 28, 29 anos, mas está aqui há muito tempo. Queria que você contasse uma experiência inesquecível que você viveu no passado aqui e uma experiência inesquecível que você viveu na IBCS mais recentemente. experiência inesquecível na IBCS. Passado. No Uma passado, coisa que te marcou muito na sua vida, mas no passado, e uma experiência que marcou a sua vida que seja mais recente. uma coisa que me marcou bastante no passado, acho que foram as aulas da EBD com a irmã Zezé. Mas Zezé, Acho que a irmã Zezé, junto com a tia Andréia. classe de adolescentes? Ou de... A irmã Zezé foi na classe de juniores, assim, Legal. e a tia Andréia, ela me ensinou o primeiro versículo, João 3,16. Andréia Andréia Hong. é Hong. Maravilha. Foi essas lembranças são as que mais me marcam aqui na igreja. Passado. Que bom. No presente, um momento especial, inesquecível, mais recente. Acredito que os trabalhos que nós fazemos na rua com o Ministério de Ação Social, Aham. nós vemos algumas coisas assim que costumam marcar, impactar bastante. Acho que essa caminhada assim no Ministério de Ação Social é o que mais me proporciona experiências assim que me faz pensar depois, né? Legal. Hoje, o que você mais admira na nossa igreja? A- Admiro esse empenho um, em ajudar e cuidar não só quem é da membresia, mas, por exemplo, ajuda com a clínica, alguns irmãos que não fazem mais parte da igreja, mas a igreja se sensibiliza em ajudar, porque entende, né, que o reino de Deus é algo abrangente. Esse rapaz sofreu um acidente, a igreja se mobilizou em ajudar também. Eu acredito que esse lado social é o que mais destaca, mais me cativa. Ah, Felipe, as pessoas mais próximas a você, inclusive uma delas falou isso comigo nessa semana. Diz que ao longo dos anos você tem amadurecido bastante, que você tem sido uma pessoa mais responsável, que você está mais para Felipe do que para Felipinho. Uhum. Pessoas que têm muito carinho por você. E me parece que isso passa por uma descoberta na sua vida de uma vocação. E talvez só os mais próximos saibam que você está estudando teologia, você descobriu uma vocação. E eu queria que você contasse para nós como é que foi essa descoberta da sua vocação, que vocação é essa? Você realmente tem percebido algumas mudanças em você? Você pode dizer sobre isso para a gente? Ah, quando eu aceitei a Cristo, né,
19 anos, eu naquele processo eu senti que tinha alguma coisa diferente, mas eu não levava muito em conta, deixava isso meio de lado, né, achava que era coisa da minha cabeça, não sei. Algumas pessoas com o tempo falavam que enxergavam em mim alguma liderança, alguma coisa assim. Uma vez o senhor falou e a minha resposta era sempre: "Cada um faz o que quiser de sua vida, eu não tenho nada a ver com isso". Na nossa conversa uma vez, a gente conversou, eu falei isso para o senhor, né, mas só que chegou num eu acreditava: quando eu terminar minha graduação, esse sentimento de querer alguma coisa vai parar. Quando eu terminar minha pós-graduação, esse sentimento de querer uma outra coisa, ele vai mudar", e acabou que eu fiz isso e não mudava. Quando eu tiver determinado emprego, isso vai passar e não passava. Então eu entrei numa espécie, não, numa crise, porque eu comecei a ter a sensação que eu estava constantemente fugindo. E aí eu conversei com o pastor Janos, da IBBC, não sabia que ele era pastor, e nós começamos a conversar, algumas coisas começaram a fazer sentido, tinham muitas coisas pendentes, né, ao longo do meu crescimento, né, de criança, adolescente, que foram sendo solucionadas, né. E depois disso foi como se uma trava, né, tivesse sido retirada. E foi eu me sinto não transformado, mas talvez transformado, não sei de direito como explicar, mas como se não tivesse mais uma trava. Acredito que hoje eu estou fazendo o que estaria eu sempre tinha que ter feito, né, mas é isso. Você se sente chamado para ser um pastor? Sim, acredito que sim. Tenho plena convicção disso. Você está estudando teologia já? Está no segundo ano? No segundo ano. Legal. E está gostando do seu desenvolvimento acadêmico? Sim, bastante. A FLAM, eu acho que a FLAM é o melhor lugar para cursar teologia, isso não é propaganda, mas eu acho que ela pelo menos os professores dizem que se você tem uma teologia que não te leva ao arrependimento e à confissão de pecados e buscar mais a Cristo, você tem uma teologia que é morta. Então, acho que o principal, assim, na vida do cristão, independente se você é pastor, missionário, o que quer que você seja, você tem que ter uma vida que te leve cada vez mais perto de Cristo, com arrependimento, confessando, buscando a vida de santidade. Legal, muito bom. Felipe, fala um pouquinho dos seus planos para o futuro. Meus planos para o futuro é terminar a faculdade, ter o objetivo de casar, ter um ministério abençoado, uma família abençoada, é isso. Fala um pouquinho da entrada da Elisa na sua vida. O que que a Elisa agregou nesse tempo, já que você olha assim, você percebe, puxa vida, olha, como diz o Da Michael, mudou o patamar? Patamar que é uma expressão muito usada pelo Michael em relação ao Flamengo. Mudou. Acredito que a Elisa tenha sido um presente de Deus na minha vida. Ela abraça também essa vocação ministerial, né, foi um dos pressupostos principais para a gente começar a namorar, e acredito que ela me faz crescer como cristão, como pessoa. Ela contribuiu imensamente na minha vida. Muito legal, muito bom. Felipinho, olhando para aquela câmera onde os irmãos da igreja estão muito felizes com a tua participação aqui, deixa uma palavra para quem está nos assistindo hoje. É, uma palavra, eu acredito que se eu estou aqui hoje, né, ainda na igreja, numa época que eu não escutava ninguém, nem meus pais, mas pessoas que eu sempre escutei foi o tio Dani, e ele sempre teve um cuidado muito grande com a minha vida. E às vezes tem um novo convertido, ou o adolescente, o jovem, até a pessoa que chega um pouco mais velha assim na igreja, e a gente esquece de
ter paciência. A gente espera uma mudança nela da noite para o dia e a gente sabe que não é assim, porque nós mesmos, né, estamos sempre nessa caminhada de melhora. Então, para ter paciência, igual 2 Timóteo 4:2, ensinar com amor, paciência, né, e fazer uma espécie de discipulado, não sei, mas acho que paciência, porque não é um processo, né, digo, não é uma mágica, estalar de dedos, mas é um processo, a pessoa vai caminhando mais com Cristo, ela vai amadurecendo. E se eu não tivesse tio Dani na minha vida para fazer essa função, eu com certeza não estaria mais na igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho escutado muito desde o primeiro entrevistado. Sempre quando nós perguntamos de referências espirituais, sempre Daniel Alves e nosso querido irmão Jorge. Irmão Daniel, irmão Jorge. E esses dias eu dei um estralo, falei, puxa vida, ah, como isso tem sido importante, o que você falou, de pessoas que como o Jorge, como o Daniel, e muitos outros irmãos também, mas esse talvez de uma maneira mais visível, eles são importantes nesse acompanhamento no tete a tete, no dia a dia. E deu um estralo porque as referências que já não estão mais entre nós e que, nossa, colunas da nossa igreja, como o irmão Joaquim, a irmã Nina, e tantos outros que o Senhor já recolheu, estão sendo representadas, né? Na figura do irmão Jorge, na figura do irmão Daniel, e precisam ser representadas em muitas outras figuras, em cada um de nós. E quando a gente fala, né, da questão de que o Felipe amadureceu, Ah, eu lembrei, é o seu filho, o Felipe, o outro amigo que eu estava esquecendo o nome. Deu é muito Felipe, eu é lembrei muito Felipe, agora. fica tranquilo, é muito É Felipe. muito Felipe. Aliás, esse negócio do Barraca tá dando uma confusão aqui no chat, mas não vamos resolver agora não, porque isso é um problema sério. Mas só para finalizar e orar pelo Felipe, sabe, irmãos, olha, a gente precisa sempre investir nas pessoas, sempre discipular. Elas podem dar trabalho para melhorar, para mudar, mas Deus faz a obra. Quem faz a obra é o Senhor, né? Então, é muito bom ver o crescimento do Felipe, ver que ele tem amadurecido, que ele está crescendo espiritualmente, que ele tem uma convicção da sua vocação e está se preparando para isso. E nós queremos colocar você mais uma vez diante de Deus, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da Elisa. Eu não vou chamá-la aqui porque ela é muito tímida, eu sei, mas ela é uma pessoa muito querida, muito preciosa também, e percebi que ela agregou muito valor na sua caminhada, nesses momentos que vocês estão compartilhando juntos, tá bom? Quero orar por você, meu irmão. Pai, nós queremos com um coração cheio de gratidão, louvar e engrandecer o teu nome, bendizer o teu nome, pela vida do Felipe, pela vida da sua família, a irmã Lili, irmão Adair, a Natália, o Vitinho, pela vida da Elisa. E eu quero suplicar sobre a vida dele a tua bênção, a tua condução, a tua direção. É um jovem ainda com muita vida pela frente, com uma oportunidade incrível de ser usada pelo Senhor de maneira exponencial no ministério pastoral, e nós pedimos por essa jornada, que ele continue, a Deus, focado nos estudos, como tem estado, que ele continue se desenvolvendo bem, aproveitando as oportunidades que ele tem tido aqui na IBCS, para lapidar seus dons, lapidar seus talentos, e que ele possa, Deus, continuar crescendo, se desenvolvendo, para a honra e glória do nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pedimos ao Pai bondosamente que os seus sonhos se realizem e que a tua bênção o acompanhe. E muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que são responsáveis
pelo crescimento espiritual, pelo apoio, pelo encorajamento do Filipinho em cada fase da sua vida até aqui. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas e que possamos nos despertar sempre, ó Deus, para fazer esse trabalho de discipulado, de apoio, de não desistir das pessoas, de estar orientando, de orar. Isso é sempre muito importante. E que homens e mulheres, jovens e adolescentes continuem com essa disposição de discipular outras pessoas, de dar atenção a outras pessoas, porque o Senhor pode transformar a vida destas mesmas pessoas, nos usando como instrumentos para isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Continue falando conosco, continue nos abençoando. Bondosamente pedimos tudo isso, no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, Amém. amém, amém.